Agora já não é mais uma questão de entender se o Memphis quer continuar no Corinthians ou não. É uma questão do Corinthians entender se tem condição de continuar com o Memphis Depay. Sim, o Timão está estudando se rescinde o contrato com o holandês, se chega a algum tipo de acordo com o camisa 10 ou não. Mas isso só vai acontecer depois do jogo com o Palmeiras e eu já te explico tudo nos mínimos detalhes depois da vinheta. Fala pessoal, todo mundo vivão por aí? Olha só, sou o Thiago Salazar, se você não me conhece, bem-vindo aqui a Salazar TV. Se não é inscrito, se inscreva aqui no canal, você vai ter sempre muitos conteúdos como este aqui. Uma informação importante, exclusiva, que eu vou te explicar sem nenhum tipo de sensacionalismo, sem nenhum caça-clique, nada disso. Aqui realmente a intenção é fazer o jornalismo profissional no YouTube para você, tá certo? Então deixa o like aqui, se inscreve no canal e no final do vídeo, comenta o que você achou dessa informação. Vamos lá. Seguinte, a história foi publicada hoje na Gazeta Esportiva, assinada por mim, com o apoio do André Costa e tudo mais. Esperamos o jogo contra o Cruzeiro para divulgar essa informação, uma informação que eu venho já apurando há algum tempo. O que vocês precisam entender? A história do Memphis Depay com o Corinthians. Primeiro, que essa diretoria, desde aquela falta do Memphis ao treino, ela está avaliando o dia a dia do Memphis Depay e tentando entender qual é que é a do Memphis. Isso é um ponto, porque ficou uma sensação, uma dúvida no ar. Será que o Memphis quer? Será que ele está afim? Será que ele está disposto? Será que ele quer rescindir o contrato? Será que é isso que ele quer e não está querendo falar publicamente? Não quer assumir? Então há essa desconfiança dentro da diretoria do Corinthians desde aquele episódio. Muito porque ele falta ao treino, óbvio, não pegou bem. Na sequência, ele tem uma reunião com o Osmar Stabile, com o Fabinho Soldado, com outros representantes da diretoria do Corinthians, e nesta reunião, a reunião não termina também da melhor maneira. O Mês se justifica ali e tudo mais, mas ele não pede desculpa em nenhum momento, e ele chega a citar a preocupação dele com as pessoas, os amigos dele que foram embora. Eu tô falando aí do Pedro Silveira, tal, que é muito próximo dele, do Vinícius Cascone, que ficava ali muito próximos dele, e ele se incomodou com essa ausência, ele se incomodou com a ausência de reforços do time, e chegou a verbalizar uma preocupação em, de repente, não conseguir bater as metas pessoais dele. Isso gerou um incômodo muito grande dentro da diretoria do Corinthians, como se ele estivesse mais preocupado com as metas individuais do que com as metas coletivas do grupo. Enfim, ficou uma situação chata, estranha, mesmo depois da conversa ali, da lavagem de roupa suja, por causa da falta dele no treino. Então o Corinthians estava ali tentando entender, vem cá, você quer ir embora? Não quer ir embora? Você quer ficar assim? Não quer ir embora? Vamos rescindir então. E aí ele disse ali que não, que ele queria ficar e tudo mais. Um adendo a essa informação é que recentemente, essa é outra parte de uma informação exclusiva, recentemente o Memphis Depay conversou pessoalmente com líderes de torcidas organizadas do Corinthians. E nesta conversa, ele garantiu que quer continuar no Corinthians. Falou aos torcedores que quer continuar no Corinthians e que, de repente, ele até poderia abrir mão de alguma coisa, de repente, concordar em alterar alguma cláusula do contrato e tudo mais, mas garantiu que quer continuar. Pois bem, as atitudes do Memphis dentro de campo, apesar dele ter dito que queria continuar, levantaram suspeita dentro da diretoria do Corinthians. Muito por causa da atuação dele contra o Red Bull Bragantino, do cartão que ele tomou quase já nos acréscimos da partida contra o Red Bull Bragantino, sabendo que estava pendurado, e da atuação dele contra o São Paulo, substituído no intervalo. Aquela substituição, quem assistiu o pós-jogo aqui, soube em primeira mão, acho que foi em primeira mão, enfim, mas soube que aquela substituição não foi puramente técnica, não foi. Ali foi um recado de, e aí, vem cá, você não tá afim? Se você não tá afim, você vai sair. Eu vou ficar com outro que também não tá jogando nada, mas que vai correr pelo time. Aquilo foi um recado pro Memphis Depay. Ele ter saído do vestiário antes, não ter subido pro campo, também pegou muito mal. E ele passou a ser cobrado por torcedores, no estádio, fora do estádio, nas redes sociais, na diretoria, pelo técnico Dorival Júnior, pelo Fabinho Soldado. Então o Memphis entendeu que, poxa, não estão me pagando, eu tenho meu direito e tudo mais, e achou que teria, entre aspas, ficaria com essa razão. Mas essas atitudes dele
também, entre aspas, tiraram um pouco da razão e elevaram um clima de pressão para cima dele, tá? Então, por que eu tô falando isso? Porque é preciso contextualizar a informação final, porque tudo isso faz parte de um clima, de um ambiente que está se construindo em cima dessa relação Memphis Depay, Corinthians e Memphis Depay. E agora, qual que é a preocupação? O Corinthians agora tem duas preocupações. O Corinthians não tem um grande substituto para o Memphis Depay, certo? Não tem. Se ele quiser jogar, ele pode ser importante. Então ficou uma sensação de, peraí, então como que a gente faz sem ele? Vai conseguir contratar alguém? Até agora nada. Além disso, você tem agora as oitavas de final da Copa do Brasil contra o Palmeiras. Palmeiras bem, o Corinthians ainda sem o Yuri Alberto, derrapando, pressão para cima do Dorival Júnior. Então há um sentimento dentro da diretoria do Corinthians também que o clube neste momento precisa do Memphis para os jogos contra o Palmeiras. Mas eles queriam primeiro entender se o Memphis está afim de jogar, está afim de se doar como ele pode. A partida de ontem contra o Cruzeiro foi uma partida que a diretoria do Corinthians estava muito atenta ao Memphis Depay, observando e olhando as atitudes dele e a atuação dele dentro de campo, para saber se antecipa uma conversa ou se segura uma conversa sobre uma eventual rescisão. Ele está realmente sendo avaliado ali no treino e nos jogos, porque o Corinthians, repito, até pelo menos ontem, tinha dúvida se o Memphis Depay quer ou não quer continuar no Corinthians. E aí, por que a notícia é que o Corinthians estuda uma rescisão contratual com o Memphis Depay? Por causa da grana. Vamos lá, gente. As metas, as bonificações por metas do Memphis Depay, elas vencem agora no dia 20 de agosto. Nós estamos no final de julho. Daqui a um mês vence as metas do Memphis Depay. O Memphis Depay já bateu as metas dele de ser campeão paulista, já bateu as metas de ser relacionado ao número limite de 70% de vezes, é o máximo que ele pode alcançar até 20 de agosto. Na verdade é até julho, né? É até julho. E ele também, ele tá a duas participações em gol para também bater o topo, o máximo das metas de participações de gol dele. O cenário hoje é o seguinte: se o Corinthians, o Memphis está no Corinthians, ele chega no Corinthians, dia 20 de agosto, vira julho, dia 20 de agosto, hoje, o Corinthians vai ter que pagar para ele 6,3 milhões pelas participações, pela participação nos jogos, como relacionado, né? Jogando ou não jogando, mas como relacionado. E o Corinthians, nesse momento, em participações de gol, tem que pagar para ele 4,5 milhões, alguma coisa assim. Só que se ele participar de mais 2 gols, só mais 2 gols, se ele der 2 assistências, por exemplo, ele bate o topo. E aí o Corinthians vai ter que pagar mais 6,3 milhões para ele. Conclusão, você tem essas duas questões, você além do salário em carteira, além do direito de imagem. Sem falar da premiação do Paulista que está atrasado. Nós estamos dizendo aqui que se o Memphis der 2 assistências até o final de julho, o Corinthians vai ter que pagar dia 20 de agosto para ele, no dia 20 de agosto, 12,6 milhões de reais. Chegar dia 20 de agosto, o Corinthians tem que pagar 12,6 milhões de reais se ele der mais 2 assistências aí. E se ele não der mais 2 assistências? Esse valor aí cai em 1,5 milhão aí, vai ficar em 10,8, se eu não estiver enganado, milhões de reais para ele. Isso já é certo. Dia 20 de agosto vai ter que pagar essa grana para o Memphis. Aí se você colocar aí, pô, e tá devendo os 4,7 milhões para ele da premiação do Paulista. Então aí o Corinthians em tese teria que pagar os 10 ou 12 milhões, mais o salário, mais o direito de imagem, mais a premiação do Paulista de quase 5 milhões de reais. E quer mais? Tem mais uma. Em setembro, dia 9 de setembro, vence a primeira parcela das luvas do Memphis Depay. São 3 parcelas, que elas não são mensais. A primeira é agora no dia 9 de setembro. Agora eu até estou pensando aqui se é a primeira ou se é a segunda parcela. Até preciso depois ver que eu não me lembro agora de cabeça. Mas vai vencer dia 9 de setembro a parcela das luvas do Memphis Depay. A parcela é de 2 milhões de euros. Estamos falando de 13 milhões de reais. Portanto, senhores, olha isso. O Corinthians, entre 20 de agosto e 9 de setembro, pode ter que pagar para o Memphis, ali no mês ali de salário, ali, dia 20 de agosto e dia 9 de setembro, 23 milhões de reais, 25 milhões de reais, algo nessa casa. Eu estou falando só de bonificação
premiação e luva. Se a gente colocar tudo, então, olha o cenário. Imagina o seguinte, o Memphis faz aí, participa de 2 gols até o final de julho. Aí ele tem que ganhar 12,6 milhões só de prêmios no dia 20 de agosto. Mais 13 milhões no dia 9 de setembro pelas luvas. Mais o salário dele. Mais o direito de imagem dele. Mais a premiação, que o Corinthians está chegando a um acordo lá para tentar parcelar, mas em tese tem mais 5 milhões ali, 4,7 milhões para pagar. Cara, 30 milhões de reais, 25 milhões, 28, 27, 29 milhões de reais num intervalo ali de 30 dias. Entre o dia 20 de agosto e o dia 9 de setembro. Um intervalo de 20 dias, de 19 dias, o Corinthians vai estar, entre aspas, devendo para o Memphis Depay 25, 28, 30 milhões de reais. Para no outro mês voltar a ter que pagar normalmente ali salário, imagem, tudo. É um valor de uma contratação de um grande jogador, de um bom jogador, você vai ter que dar ali pro cara ali de um mês pro outro. Percebe? E o Corinthians tem essa condição? O Corinthians tem esse dinheiro? Não, não tem. Não tem. O Corinthians hoje tem uma folha salarial do clube inteiro, juntando todos os funcionários, não só dos jogadores, na casa dos 42, 44 milhões de reais. Imagina você, o Corinthians não está conseguindo pagar isso. Imagina você, ali em 20 dias, ter que pagar 25 milhões por mês. Pum, top, só para continuar jogando. O Corinthians está percebendo que, assim, o contrato, quem fez, não sei se achou que iria entrar uma receita que não entrou, porque assim, o contrato é de fato um absurdo. A bola de neve está aumentando, a dívida do clube vai aumentar demais. O Corinthians não vai ter essa grana para pagar para o Memphis Depay. O pessoal vai falar, e a Esportes da Sorte? A Esportes da Sorte é o seguinte, ela paga 1,5 milhão por mês. Ela paga 1,5 milhão por mês. Todo o resto é do Corinthians. Luvas, ela vai ajudar a pagar. Se você somar o valor inteiro de luvas do Depay, todas as parcelas, dá ali quase 25 milhões de reais, 24 milhões e pouco, depende da cotação. 21 milhões é a Esportes da Sorte que vai pagar. Então ela vai ter o Corinthians vai ter esse aporte da Esportes da Sorte. Tem que ver agora, porque as luvas são parceladas em 3 parcelas, como eu disse ali. E qual que é a parcela que ela vai pagar? Porque a parte da Esportes da Sorte, ela se remete a 2 parcelas. Por exemplo, se a primeira parcela for do Corinthians agora, talvez o Corinthians tenha que negociar para pedir para a Esportes da Sorte ajudar. Porque talvez o Corinthians não vai ter esse dinheiro agora na primeira parcela. Talvez fala, pô, Esportes da Sorte, vem cá, paga aqui a primeira parcela, porque para mim tá apertado. Mesmo assim, vai sobrar o salário, a imagem e as bonificações e os prêmios no dia 20 de agosto. E aí, de novo, por mais que a Esportes da Sorte pague os 2 milhões de euros, vai sobrar para o Corinthians ali, talvez, algo na casa dos 15 milhões de reais para pagar para ele, assim, ó, pum. Mesmo com a Esportes da Sorte pagando a primeira parcela das luvas, o que não é uma certeza. É muito dinheiro para um cara só. E o Corinthians não tem condição de pagar tudo isso para um cara só ou para ninguém. O Corinthians não tem essa condição hoje. E é por isso que o clube está pensando em rescindir o contrato. Está estudando a possibilidade de rescindir o contrato com o Memphis Depay. Qual que seria a ideia? Cara, joga contra o Palmeiras, precisamos passar os 2 jogos contra o Palmeiras, a janela tá aberta, porque aí seria negócio pro Memphis. Cara, ô Memphis, vem cá, eu não tenho condição de te pagar, cara. Essa bola de neve vai ficar aumentando, eu não tenho condição de pagar, e aí, como é que você quer fazer? Vamos rescindir? E aí o Corinthians pode rescindir este contrato, dar para ele a liberdade dele escolher onde ele vai jogar, porque ele vai poder negociar com qualquer clube, ele vai estar livre no mercado com a janela aberta, na melhor janela da Europa, então ele receberia, né, teria o salário dele para receber num novo clube, teria as coisas dele para receber. Ele vai abrir mão do que o Corinthians deve para ele? Não vai. Se você somar essas bonificações todas, mais a premiação no Paulista, enfim, pelo menos disso ele não vai abrir mão. Pelo menos disso, ele não vai abrir mão, porque ainda ele pode cobrar outras coisas, mas mesmo que ele chegasse ali a um acordo, tudo bem, vai, me paga aqui só minha bonificação, só isso, e mais a minha premiação no Paulista. Nós estamos falando aí de algo na casa dos 20 milhões de reais. Quando você teria que tentar ali uma parcela, vem cá, vamos lá, eu parcelo contigo isso daqui, te pago parcelado em X vezes, você segue a sua vida e o Corinthians respira financeiramente, diminui absurdamente a folha e perde um cara importantíssimo dentro de campo, claro, mas um cara que o clube já entende que não está entregando o que deveria, o que poderia entregar e que o clube pode, de repente, com um salário muito menor, inserir na folha e trazer outro jogador que ajude. É isso que o Corinthians está estudando, discutindo, pensando, avaliando, para ver se toma essa atitude ou se não toma essa atitude. Se não tomar essa atitude, fica com o jogador e assume todas essas
contas para pagar dele. E se não conseguir pagar, o que ele faz? Ele pode sair, ele pedir a rescisão, ou ele vai tolerar isso até quando? Porque esse montante aí da dívida com ele, se ele já deixou de treinar por causa da premiação do Paulista, imagina se não pagarem as bonificações e tudo mais. Então, a situação é muito delicada. O contexto é todo esse. Teve conversa dele com torcedores organizados, teve conversa dele com o pessoal da diretoria, tem a insatisfação dele, tem a cobrança para cima dele, tem a insatisfação do clube com essas atitudes dele. Tem um jogo importantíssimo contra o Palmeiras e, cara, num cenário muito próximo, o Corinthians já está ciente que vai ter um compromisso gigantesco, uma bolada financeira aí para pagar para ele, e o clube já está receoso, já está temeroso, porque é muito dinheiro, não vai ter como pagar provavelmente, essa bola de neve vai aumentar e talvez essa relação fique ainda pior. Por isso, senhores, é que a notícia exclusiva, importante, é essa. O Corinthians está estudando a possibilidade de rescindir o contrato, porque tá ficando muito caro, o Corinthians está ficando com a corda no pescoço, a água tá subindo e as contas estão só aumentando em relação ao Memphis Depay. Como é que o Corinthians faz? O que você faria? Diz aqui, coloca nos comentários, o que você faria? Rescindiria? Se você estivesse nessa situação do Corinthians financeira e com todas essas provisões aí para pagar do Memphis Depay, o que você faria? Rescinde, não rescinde? Tenta um acordo? Não rescinde? Não paga? E, enfim, corre o risco do cara rescindir, ir embora e cobrar o salário inteiro e cobrar o contrato inteiro na justiça. Enfim, se coloque no lugar do Osmar Stabile, diz aqui para mim o que você faria, porque a situação é complicada, é difícil, é complexa, mexe com um pouco de tudo, tem paixão, tem o torcedor, tem o lado do campo, tem o do Dorival, mas tem a parte financeira do clube. Difícil situação do Corinthians nesse caso, tá certo? Então, pelo menos contra o Palmeiras, a gente deve ter Memphis Depay com a camisa do Corinthians, depois não é mais certeza e, sinceramente, é difícil entender o que o clube tem que fazer ou deve fazer nessa situação. Vamos avaliar, vamos esperar, vamos aguardar, vamos apurar e atualizar sempre vocês aqui dos próximos passos, tá certo? Informação importante, exclusiva da Gazeta Esportiva e trazida aqui para vocês na Salazar TV. Valeu? Se cuidem, aquele abraço. Ei, curtiu? Bom, já deixa aqui nos comentários então a sua opinião, se inscreva e compartilhe esse vídeo. E ó, fica de olho, porque sempre vai ter conteúdo interessante para você aqui na Salazar TV.